Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz e Amor. Hoje nós vamos conversar sobre uma estrada, sobre um caminho, sobre o rumo a ser tomado por todo aquele que quiser a alegria, a felicidade de ser considerado um cristão, um seguidor de Jesus. Mas antes vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, envolva-nos com a tua luz. Dá-nos, Senhor, a tua mão sempre amiga. Traz, Senhor, a bênção para minha família, para minha casa. Ilumina, Senhor, o meu olhar. Dá-me no coração a capacidade, Senhor, de sempre amar. O mundo está melhor. Desde o tempo de Moisés, que o mundo vem melhorando em tecnologia, melhorando nas relações interpessoais. Como que era o mundo de Jesus, quando Jesus chegou presencialmente, pessoalmente, há 20 séculos atrás? Era um mundo em que a violência era generalizada na sua cultura, existia uma cultura de violência. Mulheres acusadas de adultério poderiam ser apedrejadas na praça pública até a morte. A velha Torá, o Velho Testamento, ele é repleto de passagens de violência. Caim matou Abel. Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Teve dilúvio. Deus, lá em Deuteronômio, orienta os hebreus a, quando forem fazer guerra contra uma cidade, oferecessem a paz e, se fosse aceita, se pagariam os impostos e essa cidade serviria aos hebreus, o que é a servidão, uma espécie de escravidão. E se não aceitassem a paz, que passasse a fio de espada homens, mulheres e crianças. Dezenas, centenas, milhares de passagens no Velho Testamento, Deus está no controle, na ordenação, através de seus representados, praticando violência. Então Deus, ele precisava ser temido, havia um temor dos hebreus, esse Deus implacável, Senhor dos exércitos, Senhor das estrelas. É aí que Jesus chega, quando esse povo já tem condições espirituais, morais e intelectuais de receber o seu evangelho, que foi absorvido em diversas e diferentes situações pelo povo de 20 séculos atrás. O evangelho de Jesus era de amor e de perdão, contrastando com a lei de Moisés, que era rigoroso. Pedro pergunta: devo perdoar 7 vezes o meu irmão? E Jesus falou: não somente 7 vezes, mas 70 vezes. 7 vezes. Quer dizer, perdoar infinitas vezes. Jesus coloca Deus como amor. Jesus chama Deus de paizinho. Jesus chama Deus de amor. Esse Deus, infinitamente bom e justo, e localiza o seu reino fora do templo de Jerusalém. Jesus localiza o reino dos céus dentro de cada um de nós. Quando os sacerdotes diziam que o reino dos céus era dentro do templo, no lugar, o santo dos santos lugares. O tabernáculo, um local que tinha um véu, e atrás do véu tinha lá a Arca da Aliança, tinha lá onde o local que eles acreditavam que Deus estava ali, e o sacerdote, em determinadas situações, o sumo sacerdote iria lá consultar Deus. E Jesus traz esse Deus para o nosso coração. Eu falei de um caminho, né? Eu falei de de uma romagem, de um rumo. Está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Paulo de Tarso fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
Se não tivesse caridade, de nada valeria. Ainda que eu desse toda a minha fortuna, até o próprio corpo, para ser cremado, não tivesse caridade, de nada valeria. E assim ele vai e finaliza lá. Restam, pois, 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Dessas, a mais excelente é a caridade. Como é que Paulo de Tarso, como é que Jesus, como é que os hebreus de então explicavam o que era fé, o que significava da palavra fé e das palavras esperança e caridade? Fé, do grego pistis, do latim fides, não é crer. Como hoje a gente acredita, o senso comum acredita. Tem que ter fé, tem que acreditar. É mais do que acreditar, é confiar. Fides, fiducis, fiduciário. Confiança é diferente de acreditar. Quando você entra no avião, você acredita que tem um piloto que vai levar você até determinado destino. E aqui uma pequena história. No avião, havia logo nos primeiros bancos uma senhora e uma criança de seus 7, 8 anos, que não eram parentes, não se conheciam. Nos procedimentos de decolagem, a senhora toda apavorada, suando, com tremores, com medo, pânico, olhava a criança e a criança entretida com uma história em quadrinhos, um livro infantil. Tranquila. A senhora disse para a criança: você não tem medo? Nós estamos subindo, você não tem medo? E a criança fala: não, eu não tenho medo, eu confio no meu pai. A mulher olhou, ela perguntou: como assim? Falei: eu confio no meu pai é o piloto, ele vai cuidar bem da gente. E continuou vendo a sua historinha e vendo que a mulher ainda continuava com medo, a criança pega nas mãos da senhorinha e fala: pode confiar, ele é um bom piloto, esse é um bom avião, vai dar tudo certo. Crer somente não é fé. Fé é você confiar. Fé é uma relação sua com o sagrado, sua com o divino, sua com Deus. É uma relação sua íntima, de fortaleza, de enxergar esse Deus todo-poderoso, esse Deus de amor, infinitamente bom e justo. Então, a relação sua com Deus é o primeiro passo, o primeiro estágio da caminhada. Então, confiança em Deus. Deus vai tratar bem a gente, nos dando as leis de ação e reação, causa e efeito. Ação e reação. O segundo passo dessa trajetória é a esperança. E esperança, ela não é apenas você ficar esperando que as coisas aconteçam. A esperança é um estado de alma, um estado de espírito, de confiança com Deus, como a criança tinha, e essa esperança, essa atitude operosa, atuante, proativa, de iniciativas, de ir e se levantar e caminhar, de não ficar apenas na expectação. A esperança é um estado d'alma, de positividade, vai dar tudo certo, eu confio em Deus, Ele está no comando, eu vou fazer a minha parte e tudo vai dar certo. Vou fazer a minha parte. Dentro da lei de ação e reação, causa e efeito, tudo aquilo que eu der para a vida vai me dar de volta. Então, o primeiro passo é a confiança no comandante, no piloto. O segundo passo, esperança, atitude de relacionamento conosco, o eu íntimo de cada um. Conheça-te a ti mesmo. Então, esperança é uma atitude proativa, não é de você ficar parado. Eu vou contar uma história. Uma fábula. Jesus, caminhando com os seus discípulos pelas estradas da velha Palestina, encontra um homem caído num buraco. E esse homem, de joelhos, rezando, e a sua prece
pedia que Deus tirasse ele do buraco. E os discípulos viram Jesus e Jesus falou assim, vamos continuando. Mais adiante, um outro homem caiu em outro buraco. E esse homem, se arranhando todo, subia e caía, tentando sair de qualquer jeito do buraco. E falava, ai meu Deus, me ajude, Senhor, eu vou conseguir dessa vez. Aí Jesus falou, tirem ele do buraco. Tiraram o homem e ele foi embora. Aí os discípulos perguntaram, mas Jesus, e o outro lá? Que estava pedindo para sair? E Jesus falou, o outro estava pedindo para sair. E esse aqui queria sair. Esperança, comportamento íntimo de ação. De caminhar, de movimento. O evangelho de Jesus é um evangelho de ação, de movimento. Levanta, pega a tua cama e vai. Ide, não peques mais. Tua fé te salvou. Então, o evangelho de Jesus é um evangelho de caminhada, de trajeto, de movimento. Se o primeiro passo é a confiança, relação nossa com Deus, e o segundo passo é esperança, relação íntima de cada um para cada um, da sua reforma íntima, um estado d'alma, de começar a libertar as suas potências, suas potencialidades, nós vamos desembocar numa terceira e consequente situação. Se você confia em Deus, se você tem esperança e proatividade, você não vai ficar parado no buraco. Você vai agir. E a caridade é, por excelência, a melhor das virtudes, porque ela é a consumação, ela é a materialização dos seus dois predecessores, a fé e a esperança. Quem tem fé, quem tem esperança, trabalha em benefício do mundo, trabalha em benefício do próximo, ama a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. É esse trajeto de reforma íntima, da construção do reino dos céus que Jesus identificou, que não está lá no santo dos santos lugares, não está lá dentro do templo de pedra, não está lá dentro do centro espírita, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, não está dentro da igreja de pedra, mas está dentro da igreja que vem eclésia, que significa assembleia, ajuntamento, relacionamento de pessoas com o mesmo propósito, assembleia. Então a caridade, ela é essa relação com o outro. Fé, relação com Deus. Esperança, relação com o eu. Caridade, relação com o outro. E nós caminhamos nessa jornada humana na Terra, nas nossas relações interpessoais, evoluindo enquanto humanidade e enquanto indivíduo. A evolução é uma marcha coletiva, é um caminhar uns com os outros, é um agrupamento, é um ajuntamento, é uma correlação de ideias. Mas a evolução maior é a íntima, a pessoal, intransferível, é a construção do reino dos céus dentro do nosso coração. Caridade é relação com o outro. Moisés trouxe a figura de um Deus que era rígido, rigoroso, um Deus a ser temido. Jesus trouxe para a humanidade um Deus a ser amado. E o Espiritismo, relembrando as passagens do Evangelho de Jesus e explicando outras coisas que não eram possíveis ser explicadas há 20 séculos atrás, vem mostrar esse Deus e a mecânica celeste que envolve a toda a sua obra na medida da nossa capacidade de entender. O Espiritismo
que tem o seu aspecto religioso, filosófico e científico, é essa doutrina libertadora, que nos mostra como se dá as relações entre o plano material e o plano espiritual. As relações entre pessoas, de mente a mente, pensamento a pensamento. Cada pensamento que nós geramos, ele plasma ao nosso derredor ideias, formas pensamento. É como se nós fôssemos os arquitetos, os decoradores da nossa casa íntima e da nossa vida aqui na Terra. A gente pensa e vai plasmando, a gente pensa e vai criando imagens ao nosso derredor, constituindo assim uma psicosfera, que pode ser boa ou triste, que pode ser alegre ou infeliz. Por isso que nós temos que ter mente sã, mens sana in corpore sano, mente saudável, corpo saudável. É o cuidado que nós temos com os nossos pensamentos, atos, com as nossas palavras, que vai fazer com que nós tenhamos uma qualidade de vida melhor. Não é uma qualidade de consumo melhor. Consumo é uma coisa, qualidade de vida é outra. Não estou fazendo apologia à pobreza, mas estou fazendo apologia ao ser, em detrimento do ter. Fé, confiança em Deus, esperança, confiança em si mesmo, caridade, trabalho em benefício do outro, altruísmo, que vem da palavra alterum, que significa outro. Esse é o nosso trajeto, esse é o nosso caminho, essa é a nossa rota para chegar a um destino melhor. Esse destino que não está aqui nem acolá, mas dentro do nosso coração. A construção desse reino, um reino imaterial, um reino de felicidades, de alegrias, em que cada um tem a oportunidade de se melhorar e melhorar a vida do outro. Você já fez a caridade hoje? A caridade que não é esmola, a caridade que não é ter e ser, a caridade que é se importar com o outro, se colocar no lugar do outro, a caridade que é o amor, e um amor que não é sentimento, um amor que é comportamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se Jesus deixa como maior mandamento amar a Deus e ao próximo, então o amor não é mandamento, amor não é sentimento, amor é mandamento. Comportamento, de entender o outro, de se importar com o outro, a partir da sua fé, confiança em Deus, a partir da esperança que você nutre do teu coração, a partir da caridade que Jesus nos orienta a ter. Amar o próximo como a si mesmo, se colocar no lugar do outro. E ele diz, nisto permanecendo, sereis reconhecidos meus discípulos. Jesus rompe as fronteiras impostas pelas igrejas, fundindo todas as religiões, todos os exercícios do credo, todos os exercícios da crença, num grande movimento chamado Evangelho. Amor é o que identifica, é o que dá identidade ao que segue o Cristo, independente da igreja que ele vá. Porque a verdadeira igreja é o ajuntamento das pessoas em torno de um grande mandamento: amar, 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 indistintamente. E esse amor que é atitude, esse amor que é um comportamento de não julgar, de não apontar os defeitos, tentar compreender o outro, não é ser cúmplice com os erros, mas tentar entender o que se passa na cabeça daquela pessoa e fazer algo para ajudar o mundo. Já conversou com alguém hoje? Fez uma boa ação? Fez uma prece? Abraçou um ente querido? Pediu desculpas? Disse bom dia? Como vai? Como está? Você já se importou com alguém hoje? É por aí. Um pouquinho de cada vez. Essa é a nossa conversa.
desse trajeto, desse rumo, dessa jornada que todos nós fazemos juntos, mas que cada um chega à felicidade na medida do seu esforço íntimo. Muito obrigado.